O modelo atual do mapa de risco foi estabelecido pelo Ministério do Trabalho e passa por atualizações desde 1994. A NR5 determina que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes das empresas seja responsável pela elaboração dos mesmos, com a participação de todos os trabalhadores expostos aos riscos, e com auxílio do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e de Medicina do Trabalho. Por se tratar de um documento obrigatório, as empresas que não cumprem com a legislação estão vulneráveis a multas aplicadas por auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego. Empresas que não têm as CIPAs organizadas podem contratar serviços especializados de empresas de segurança do trabalho para elaborar os mapas. O mapa tem uma leitura fácil e serve para auxiliar na conscientização dos riscos, sendo considerado eficiente na prevenção. É um documento obrigatório, auxilia no diagnóstico e alerta os colaboradores que atuam na empresa sobre os riscos aos quais estão vulneráveis. O mapa também orienta sobre a postura e comportamento que o colaborador deve ter, visando evitar os riscos. Classificação dos 5 grupos. Como riscos físicos temos vibração, radiação ionizante e não ionizante, frio, calor, pressões normais e umidade. São considerados riscos químicos: poeiras, fumos, neblinas, gases, vapores, substâncias compostas ou outros produtos químicos em geral. São considerados riscos biológicos: vírus, bactérias, fungos, parasitas e bacilos. Riscos ergonômicos: esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalhos em turno noturno, entre outros. Riscos de acidente: arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, iluminação inadequada, probabilidade de incêndios ou explosões, animais peçonhentos, armazenamento inadequado e outras situações que possam acabar em acidentes. NR15 Umidade. As atividades ou operações executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva, capaz de produzir danos à saúde dos trabalhadores, serão considerados insalubres em decorrência do laudo de inspeção realizada no local. NR15 Radiações ionizantes. Nas atividades ou operações onde os trabalhadores possam ser expostos a radiações ionizantes, os limites de tolerância, os princípios, as obrigações e controles básicos para a proteção do homem e de seu meio ambiente contra possíveis efeitos indevidos causados pela radiação ionizante são os constantes na norma CNN-NE 3.1 Diretrizes Básicas de Radioproteção, de julho de 1988. Anexo 9 Frio. As atividades ou operações executadas no interior de câmaras frias ou em locais que apresentam condições similares que expõem os trabalhadores ao frio sem proteção adequada serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizada no local. NR15 Radiações não ionizantes. Para os efeitos dessa norma, são radiações não ionizantes as microondas, ultravioletas e laser. As operações ou atividades que expõem os trabalhadores às radiações não ionizantes sem a proteção adequada serão consideradas insalubres, em decorrência de laudo de inspeção realizado no local de trabalho. As atividades ou operações que expõem os trabalhadores a radiações de luz negra não serão consideradas insalubres. NR15, anexo número 8. Número 1. Objetivos. Estabelecer critérios para a caracterização da condição de trabalho insalubre decorrente da exposição às vibrações de mãos e braços, VMB, e vibrações de corpo inteiro, VCI. Os procedimentos técnicos para avaliação quantitativa das VCI e VMB são os estabelecidos nas normas de higiene ocupacional da Fundacentro. Número 2. Caracterização e classificação da insalubridade. Caracteriza-se a condição de insalubre caso seja superado o limite de exposição ocupacional diária a VMB, correspondente a um valor de aceleração resultante de exposição normalizada, de 5 metros por segundo quadrado.
Caracteriza-se a condição insalubre caso sejam superados quaisquer dos limites da exposição ocupacional diária a VCI. Valor da aceleração resultante de exposição normalizada de 1,1 metros por segundo quadrado e valor da dose de vibração resultante de 21 metros por segundo. Para fins de caracterização da condição insalubre, o empregador deve comprovar a avaliação dos dois parâmetros anteriormente ditos. As situações de exposição a VMB e VCI superiores aos limites de exposição ocupacional são caracterizadas como insalubres em grau médio. A avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição, abrangendo aspectos organizacionais e ambientais que envolvam o trabalhador no exercício de suas funções. A caracterização da exposição deve ser objeto de laudo técnico que contemple, no mínimo, os seguintes itens: a. Objetivo e datas em que foram desenvolvidos os procedimentos. B. Descrição e resultado da avaliação preliminar da exposição realizada de acordo com o item 3 do anexo 1 da NR 9 do MTE. C. Metodologia e critérios empregados, inclusos e caracterização de exposição e representatividade da amostragem. D. Instrumentais utilizados, bem como o registro dos certificados de calibração. E. Dados obtidos e respectiva interpretação. F. Circunstâncias específicas que envolveram a avaliação. E, por último, G. Descrição das medidas preventivas e corretivas eventualmente existentes e indicação das necessárias, bem como a comprovação de sua eficácia. NR15, anexo número 3. Limites de tolerância para exposição ao calor. A exposição ao calor deve ser avaliada através do Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo, IBU-TG, definido pelas equações que se seguem. Ambientes internos ou externos sem carga solar. IBU-TG igual a 0,7 TBN mais 0,3 TG. Ambientes externos com carga solar. IBU-TG igual 0,7 TBN mais 0,1 TBS mais 0,2 TG, onde TBN é igual à temperatura de bulbo úmido natural, TG é igual à temperatura de globo e TBS é igual à temperatura de bulbo seco. Os aparelhos que devem ser usados nesta avaliação são termômetro de bulbo úmido natural, termômetro de globo e termômetro de mercúrio comum. As medições devem ser efetuadas no local onde permanece o trabalhador, a altura na região do corpo mais atingida. NR15, Atividades e operações insalubres, anexo número 13, Agentes químicos. Relação das atividades e operações envolvendo agentes químicos, consideradas insalubres em decorrência da inspeção realizada no local de trabalho. Excluam-se desta relação as atividades ou operações com os agentes químicos constantes nos anexos 11 e 12. NR15, anexo número 14, aprovado pela Portaria número 12, de 12 de novembro de 1979. Agentes biológicos. Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Insalubridade de grau máximo. Trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados. Carnes, glândulas, vísceras, sangues, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infecto-contagiosas. Carbunculose, brucelose, tuberculose, entre outras. Esgotos, galerias e tanques e lixo urbano. Coleta e industrialização. Insalubridade de grau médico. Trabalho e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados. Hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais. Contato em laboratórios com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos
Laboratórios de análise clínica e histopatologia aplica-se tão só ao pessoal técnico. Gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia aplica-se somente ao pessoal técnico. Cemitérios, exumação de corpos, estábulos e cavalariças e resíduos de animais deteriorados. Bom, o nosso mapa de risco foi feito na Casa dos Lubrificantes Tom Grátis. A Casa dos Lubrificantes Tom Grátis, ela se instala no município de Gravataí, na Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira. A Casa dos Lubrificantes, ela é distribuidora e vendedora de lubrificantes industriais e automotivos. Eles vendem para pessoas jurídicas e também tem balcão de vendas para pessoas físicas na loja. Hoje, a Casa dos Lubrificantes, ela se constitui mais principalmente na troca de óleo automotivo, troca de óleo de filtro de ar também. Agora vamos falar sobre a análise do mapa de risco da Casa dos Lubrificantes. Começando pelos riscos físicos. Temos os riscos físicos nos servidores, na troca de óleo 1, troca de óleo 2, troca de óleo 3. Nos servidores, temos o risco físico de calor, enquanto na troca de óleo 1, troca de óleo 2 e troca de óleo 3, temos os riscos físicos de calor e vibração. Partindo para os riscos químicos. Os riscos químicos ocorrem principalmente nos laboratórios, no depósito de óleo e nas trocas de óleo. No laboratório, o risco químico é conceituado pelo fato de ter manuseamento de óleos e lubrificantes. O depósito de óleo tem um risco físico pelo fato de termos bombonas de óleo retirado de automóveis. E nas trocas de óleo temos o risco químico de óleo automotivo, de queimaduras ou algo relacionado a isso. Depois vamos para os riscos biológicos. Os riscos biológicos apenas nos banheiros, por causa de patogênese e algumas coisas que podem possuir lá. Os riscos ergonômicos estão espalhados em quase toda a empresa. Começando pelos depósitos. Os depósitos têm risco ergonômicos pelo esforço físico. O caixa, ele tem um risco ergonômico de monotonia e repetitividade. O balcão de vendas, ele tem o risco ergonômico de monotonia e esforço físico. A gerência, ela tem o risco ergonômico de monotonia e repetitividade. As vendas internas também têm o risco ergonômico de monotonia e repetitividade. Lá nas trocas de óleo, troca de óleo 1, troca de óleo 2 e troca de óleo 3, temos o risco ergonômico de esforço físico. Agora, partindo para o risco de acidentes. O risco de acidente basicamente se instala em todos os depósitos, pelo fato de termos o trabalho de empilhadeiras trabalhando dentro do depósito, correndo o risco de um acidente. E temos também o risco de algum desabamento de bombonas de óleo ou algo relacionado a isso.